Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária, em 9 de novembro de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Cláudio Castro, professor Célio Luparelli, David Miranda, Juna da Lucinha, William Coelho, Leonel Brizola, Vera Lins Rosa Fernandes, Otônio de Paula Valceasa, Zico Bacana, Eliseu Kessler, Dr. Carlos Eduardo, Rafael Aloysio de Freitas, Luiz Carlos Ramos Filho, Marielle Franco, Dr. Jairinho, Jair de Mendes Gomes, Felipe Michel, Tiago K. Ribeiro, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Siciliano, Chiquinho Brazão, Leandro Lira, Ítalo Ciba, Tereza Berger, Carlos Bolsonaro, Jorge Felipe, Raimon, Marcelino da Almeida, Inaldo Silva, Alexandre de Esquerdo, Tarcísio Mota, Paulo Pinheiro, Fernando William, professor Adalmir, Zico, Paulo Messina e João Mendes de Jesus. 39, assumiu a presidência o senhor vereador Jorge Felipe. Presidente. Encerra-se a sessão às 18h09. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, meus blogs de hoje, na abertura, uma nota que diz assim: Brasil, eleição presidencial de 2018, será o palco para a encenação da antipolítica e do populismo. Independente de concordâncias ou discordâncias, o fato é que a política na Europa e Estados Unidos, especialmente nesse ciclo de crises, confronta ideias. A antipolítica cresceu, mas só é representativa na Itália, com o movimento 5 Estrelas, que tem representado 25% do eleitorado. É a primeira maioria simples. Na América do Sul, em grande medida, as eleições vêm opondo ideias. Será assim agora em novembro, na eleição presidencial no Chile, aliás, domingo agora, entre centro-direita favorita e centro-esquerda, candidato da presidente Bachelet. E foi na Argentina, na eleição parlamentar, dias atrás, também houve confronto de ideias. O presidente Macri, a sua liderança, e a senadora eleita Cristina Kirchner. Da mesma forma, as ideias políticas opõem governo e oposição, especialmente nos países onde os presidentes chavistas constroem a oposição, até por provocação. Na Colômbia e no Uruguai, com tradição orgânica na política, da mesma forma. Na América do Sul, o Brasil é exceção. De certa forma, as reformas liberais propostas pelo governo afirmam ideias orgânicas políticas, mas o governo não terá candidato a presidente. A oposição sapateia na negativa e na coreografia do contra, do fora Temer, golpistas e coisas no estilo. E se limita a ser do contra em tudo o que o governo Temer propõe. E a crise deveria estimular o confronto de ideias proativas, o que não acontece. Os partidos mudam de nome para simbolizar a renovação e nada mais. Até o partido do governo volta a se denominar MDB, numa referência ao passado democratizador. E os nomes que se apresentam são personagens que basicamente representam a antipolítica, como personagens conhecidos, especialmente através da mídia ou populistas tradicionais. As ideias orgânicas até aqui estão fora da disputa presidencial, e é isso que caracterizaria a maturidade e a representatividade políticas, o que não acontece.
Nos 80 anos da morte de Gramsci, matérias na imprensa exploraram pouco o que foi a maior contribuição dele à ciência política. Uma exceção foi o artigo de Otávio Frias Filho, no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, de 5 de novembro. A seguir, se reproduz um resumo. Aspas. A dimensão coercitiva concerne ao Estado, mas a aspas, sociedade civil, economia, instituições privadas, é o palco onde se disputa em épocas de crise a aspas, hegemonia, direção mental da sociedade, exercida habitualmente pelo bloco histórico, aliança de classes e grupos antagônicos acoplados a um mesmo modo de produção, por meio de uma ideologia elaborada pela camada de intelectuais que corresponda. Estes podem ser tradicionais, quando resquício de modos de produção extintos, que por isso aparentam autonomia social. Por exemplo, o clero católico, ou orgânicos, quando surgem em resposta a demandas de uma classe ascendente, como técnicos, cientistas, gerentes e publicitários, no caso da burguesia. Quanto ao proletariado, seus intelectuais haveriam de se formar no partido, que assim aparece como príncipe moderno, numa releitura do precursor da ciência política, Maquiavel. As percepções de Gramsci vão do específico, aspas, a escola é uma luta contra o folclore, aspas, no sentido do conhecimento irrefletido, ao mais geral como a noção de revolução passiva. Trata-se das modernizações econômicas promovidas não por uma sublevação social, mas pelo próprio partido da ordem, com pouca mudança na estrutura social. Aspas, revoluções sem revoluções, sem revolução, que o eleitor da história brasileira conhece de cor e salteado. Quando insistia que os comunistas italianos deveriam obter a hegemonia, esse intelectual cedo convertido em dirigente partidário, estava oficialmente falando de uma sociedade civil superdesenvolvida como a italiana, mas ficava subjacente a ideia de que os revolucionários russos, vitoriosos no surpreendente assalto ao poder, teriam de se manter nele por meios cada vez mais coercitivos. O que aconteceu? Porque não tiveram tempo nem interesse em conquistar consentimento. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, hoje especialmente eu subo a esta tribuna para comentar a convenção do meu partido, o PSDB, realizada no último sábado. E confesso aos senhores que uma das coisas, foi uma convenção bastante animada, bastante participativa, mas uma das coisas que realmente mais me agradou, digamos assim, mais me deixou feliz, foi que 97% dos convencionais disseram não à participação do PSDB no governo Temer, do qual o partido, no meu entendimento, jamais deveria ter participado. Houve a recondução do deputado Otávio Leite ao diretório estadual do partido, mas a discussão, o debate, mas, acima de tudo,
a vontade do partido aqui no Rio de Janeiro de dar um não a esse governo que aí está, ao governo Temer, foi sem dúvida um dos momentos mais importantes da convenção. Haja visto que ontem o ministro das Cidades, Bruno Araújo, deixou o governo. E eu espero que nós não tenhamos que esperar até a Convenção Nacional, que ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro, em Brasília, para que todos os ministérios sejam devolvidos ao presidente Temer. É a minha posição de sempre. Sempre deixei muito claro que era suicídio, era um desastre o partido participar desse governo. Se a presidente Dilma foi impedida, é evidente que o Temer, que fazia parte da mesma chapa, também deveria ter sido impedido desde o primeiro momento. Então, participar de um governo que, no meu entendimento, nada tem a ver com a social-democracia do PSDB, foi um erro grave. Esperamos que possamos recuperar esse tempo perdido e o meu partido volte à sua ideologia inicial de quando ele foi fundado, que é a social-democracia. Vamos ver, o tempo dirá. Mas eu não poderia deixar de manifestar esta minha satisfação, porque, vejam, 97% dos presentes à convenção votaram não à participação no governo Temer. Por último, senhoras e senhores, eu gostaria também de fazer um registro, ou melhor, um apelo ao nosso prefeito Marcelo Crivella, para que não permita que o projeto ao ar livre, as academias da terceira idade, deixem de funcionar. Porque elas já não estão funcionando. E elas não estão funcionando porque as pessoas, os terceirizados que trabalham, os contratados, não recebem salário há mais de 3 meses. Eu deixei a secretaria no dia 4 de setembro, o que significa 2 meses e 10 dias, e naquele momento havia um mês em atraso, em função da falta de prestação de contas da ONG Dom Quixote, mas foi anunciado pelo novo secretário que os pagamentos seriam colocados em dia aqui na audiência pública realizada. Ele disse que até a sexta-feira daquela semana todos os pagamentos seriam colocados em dia. Infelizmente, isto não aconteceu e os professores, mesmo não recebendo,
as pessoas envolvidas com o projeto, algumas delas continuam indo trabalhar e vejam, até se humilhando e pedindo o valor da passagem para as pessoas que usam, que participam do projeto. E eu acho que se tiver que socorrer num momento tão difícil, eu tenho certeza que os meus amigos, as pessoas que puderem socorrer, ajudar a pagar a passagem dessas pessoas, eu acho que isso se torna importante. Acontece o seguinte, eu não estou aqui para criticar ninguém. O meu apelo é exatamente ao prefeito Marcelo Crivella, que com seus decretos dificultou o pagamento dessas ONGs, que consequentemente reflete nas pessoas que estão trabalhando. Eu sei, foi uma luta muito grande, nossa, durante 8 meses, tentando corrigir um número incalculável de erros que existiam, de equívocos, sei lá o quê, que existiam na secretaria. Foi um trabalho árduo. É muito difícil você corrigir vícios, corrigir hábitos equivocados, errados, e eu tenho certeza que o novo secretário também deve estar vivendo o mesmo problema. Infelizmente, as ONGs, boa parte delas, não presta contas adequadamente e, obviamente, se torna impossível aprovar as suas contas. Este deve ser uma das razões, não sei qual é a razão de todo esse atraso de pagamento. De qualquer maneira, se a ONG não presta contas adequadamente, substitui. Eu, durante o período que fiquei na secretaria, rescindi o contrato, sim. Tinha que ser assim. Os serviços não podem parar, porque quando assumi a secretaria no dia 1º de julho, o governo anterior havia encerrado todos os programas direcionados para as políticas de idosos. E nós conseguimos colocar de volta todos os projetos, todos estavam funcionando, sem exceção, e mais, e com orçamento, para que funcionassem até o ano que vem. Inclusive, o RAL 2, que foi encerrado, ele tinha orçamento até março do ano que vem. Não sei o que foi feito com essa verba, sei que, infelizmente, o nosso prefeito levou alguns projetos para a Subsecretaria das Pessoas com Deficiência e não sei se o destino do orçamento do RAL 2 foi nessa direção. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque é um número incalculável de pessoas que faz contato comigo através do WhatsApp, através do meu Facebook, reclamando, principalmente os profissionais, que não têm dinheiro para passagem, para poder irem trabalhar. Muito obrigada, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Marielle Franco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente Luiz Carlos Ramos Filho. Boa tarde aos funcionários, os vereadores aqui presentes, funcionárias e funcionários.
O que me traz aqui à tribuna de hoje são dois pontos ou duas faces de uma mesma moeda nessa manhã animada de terça-feira nos palácios, em especial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E queria começar por aí pela indignação de o quanto as mulheres, as 10 mil mulheres que estavam nas ruas ontem, só no Rio de Janeiro, tá? Não se animem, porque nós somos muito mais. Eram 22 cidades, muitas delas capitais, sofreram uma repressão que, na verdade, como a gente acorda no dia de hoje, toma café, dá uma olhada nas redes sociais e nas notícias, vê que a repressão adequada deveria ser dentro da Alerj, né? Frente a esse mais um desvelar das operações Lava Jatos e da prisão coercitiva, do encaminhamento, desse emaranhado que junta Tribunal de Contas, governo, legislativo estadual, mas que objetivamente a repressão que ocorreu na frente da Alerj ontem, no final do belíssimo ato de mais de 10 mil mulheres, deveria ter começado ontem, limpando, reprimindo, reorganizando aqueles que lá dentro estavam ou estão. A vida de nós, mulheres brasileiras, ameaçada mais uma vez por esse perfil que, queiram vocês ou não, eu não cansarei de relatar, dos homens brancos engravatados, das castas, que acham que pode legislar pela vida de milhares de mulheres. O que ocorreu nas últimas semanas na PEC 181, na aprovação, na indicação, né, da comissão, da chamada PEC Cavalo de Troia, que anteriormente tinha uma ampliação dos direitos das mulheres, tratava do direito à licença maternidade, mas esse lugar conservador, e que eu quero que se levantem para apresentar qual é a justificativa do que está acontecendo na Alerj, porque só se levanta com as temáticas de gênero, da vida das mulheres, dos fundamentalistas. Espero que a sessão seja animada para que a gente discorra sobre isso. Afinal de contas, na Alerj não tem uma CPI do transporte, mas aqui nós temos, né, com a valorosa participação da bancada do PSOL, do vereador Tarcísio Mota. Então, não é possível que esse momento conservador, 18 homens ditos ilibados das caixas da sociedade da Câmara Federal, se vejam honestamente na responsabilidade de cuidar da vida desde a concepção, mas não esteja ligando para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Janeiro que foram lesados por essa corja do que é desbaratada hoje na Alerj. Ontem, depois da belíssima concentração, inclusive agradecer a segurança da casa, estávamos acompanhando o ato, tinha um evento do vereador Hinaldo, nós também com uma outra atividade no auditório, as centenas de milhares de mulheres iam chegando, ocupando as escadarias, fazendo as suas falas, ocupando o lugar do público, da vida, reivindicando por direitos, até que a PM do Rio de Janeiro joga bomba no ato das mulheres. Incomodada, talvez, por não poder revistar aqueles corpos nus, é verdade, de algumas companheiras, incomodados por se achar no direito de reprimir. E como não se sentem incomodados com a falta do seu pagamento pelo desvio, muitas das vezes, do próprio governo do Estado. Chamar atenção nesse sentido é fundamental para a gente entender que, enquanto querem tirar o foco, enquanto querem desvirtuar o debate, negando o direito das mulheres, é apenas para abafar o que está colocado aí de negação de direitos que, não só pela vida, pelo corpo das mulheres, mas também aos trabalhadores e trabalhadoras cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, na verdade do Estado do Rio de Janeiro, que sentem bem
o que é essa relação, que não tem nenhuma independência via PMDB, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Governo do Estado. Quando essas mulheres, nós vamos às ruas gritar não à PEC 181, quando a gente vai dizer todas contra esses 18 homens que acham que pode legislar sobre o útero, a vida, sobre as escolhas das mulheres, isso é a representação do que é necessário nós ocuparmos e ampliarmos, nós mulheres, os espaços de poder e de decisão. Dos 19 membros da comissão, apenas a deputada Érica Cocai, do PT de Brasília, votou contrário a essa tramitação. Isto é sintomático no sentido da responsabilidade que se tem. Não é possível que todos os elementos que a gente apresenta aqui seja de criminalizar as mulheres. Os dados do Instituto de Segurança Pública apresentam que o número de estupro com relação a mulheres negras aumenta. Logo, as mulheres são mais vulneráveis. Se as mulheres são mais vulneráveis, ela tem maior propensão de sofrer duas vezes. Sofrer um estupro e sofrer porque agora 18 machos alfa dominantes querem decidir que, queridinha, você foi estuprada, você vai ter que ter esse filho. Sem contar, honestamente, qual é a relação dessa família, qual é a interação dessa família, que lugar é esse que querem colocar um estuprador de pai? Eu realmente queria entender que vida e que perspectiva é essa de defesa da vida que muitos propagandeiam aqui. E, na verdade, escolhem a vida de quem? E não é a vida de nós, mulheres. Se tem mulheres mais vulneráveis, tem mulheres precisando mais do Sistema Único de Saúde do que já é garantido em lei. Ou dos casos de interrupção de gravidez da anencefalia. Ou ainda dela estar grávida e ter risco de morte. A operação hoje desencadeada na Alerj, chamada Cadeia Velha, mostra as velhas práticas da política. A gente só rompe com isso se a gente sair desse lugar moralista de que alguns acham que pode legislar pela vida do outro sem sequer dialogar. E aí, nesse sentido, queria reforçar que mais de 20 cidades no Brasil afora tiveram atos que milhares de mulheres foram às ruas para dizer não. E que esse desejo, essa vontade, essa perspectiva, muitas das vezes apresentada de maneira falaciosa, é o que traduz a contrariedade, a não vontade dessa PEC 181. E aí queria fazer uma referência e responsabilizar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, das suas declarações e que as mantenha no sentido de conhecer a cidade do Rio de Janeiro, conhecer a vulnerabilidade das mulheres e não permitir que essa matéria que, num princípio, num primeiro momento, era de avanço com relação à legislação da maternagem, agora retroceda e a gente venha para o ano das cadeias velhas, para o ano do retrocesso, para o ano milenar de qual nós mulheres não decidíamos. Não nos colocarão no campo do privado. Nós mulheres ocuparemos os espaços do público e assim faremos. Não tem operação cadeia velha com velhas práticas. A gente precisa de novas práticas, daí a reivindicação e a responsabilidade de mais mulheres na política, porque somos nós que vivemos a cidade e sabemos qual é a necessidade de legislar para a garantia do direito e não para a retirada do direito. Obrigada, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Felipe Michel, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereador e amigo presidente Luiz Carlos Ramos Filho. Boa tarde a todos os vereadores, funcionários da casa. Presidente, queria deixar hoje aqui, bem rapidamente, um alerta. Primeiro eu queria agradecer ao secretário Fernando McDowell por todas as vezes que nós, aqui eu como membro da Comissão de Transporte da Câmara Municipal dos Vereadores, solicitei
uma reunião, algum chamado da nossa cidade, que nós, como vereadores, representamos a população da cidade do Rio de Janeiro, ele sempre esteve com a maior boa vontade de nos atender e tentar, da melhor forma, conduzir a sua secretaria. Mas, nesse momento, eu queria deixar um alerta, não só aqui, mais uma vez, não só aqui para os vereadores da casa, como também ao secretário Fernando McDowell, ao prefeito Marcelo Crivella, do momento delicado do transporte público da nossa cidade. Nós estamos à beira de ter um colapso no sistema de transporte público da nossa cidade. No momento, nós temos a grande ameaça do consórcio BRT, do serviço do BRT de Campo Grande até Santa Cruz. O senhor, presidente, como um defensor ali da Zona Oeste, sabe como será difícil se o BRT de Campo Grande a Santa Cruz paralisar. Como vai afetar ali os moradores da Zona Oeste. E um avanço que foi o BRT, e a gente com essa ameaça agora do BRT de Campo Grande a Santa Cruz ele parar. Então, eu como membro da Comissão de Transporte, vereador da nossa cidade, eu tenho esse compromisso de lutar para a não paralisação desse BRT Campo Grande até Santa Cruz. Muitas pessoas ali utilizam esse serviço para o seu trabalho, de forma de se locomover na cidade, todas as pessoas que vêm ali da Zona Oeste. Então, isso é uma questão que nós, vereadores aqui da casa, precisamos lutar para que não pare esse serviço ali de Campo Grande a Santa Cruz. Então, isso eu já deixo como alerta para o nosso prefeito Marcelo Crivella, para o secretário Fernando McDowell. Também a questão do sistema de transporte alternativo da nossa cidade. Hoje, também estamos na iminência da paralisação desse serviço, que atende ali a população mais carente, que necessita desse transporte, que tira ali da sua comunidade, leva até o transporte de massa da nossa cidade. Então, também do sistema de ônibus, nós estamos tendo a ameaça da paralisação dos rodoviários que estão trabalhando de forma precária, que não estão tendo seus vencimentos sendo pagos de forma que possa levar o sustento para a sua casa. Então, hoje, presidente Luiz Carlos Ramos Filho, queria levantar essa bola aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, que é muito importante, presidente. Nós estamos à beira, realmente, de ter um colapso no sistema de transporte. Nós temos os ônibus, com a grande ameaça da paralisação, além da forma precária que está se locomovendo. Nós estamos com essa séria ameaça da paralisação dos rodoviários. Nós temos o sistema de BRT se deteriorando e tendo uma séria ameaça da paralisação do serviço do sistema do BRT. E temos também o sistema de vans, que são o transporte complementar da nossa cidade, que é o STPL, que é o Sistema de Transporte Público Local da nossa cidade, tendo essa séria ameaça de paralisação. Então, nós, como vereadores e representantes da população da cidade do Rio de Janeiro, precisamos nos mobilizar e cobrar ao secretário Fernando McDowell, ao prefeito Marcelo Crivella, para que o sistema de transporte público da nossa cidade, sistema de ônibus, o sistema de BRT, não sofra um colapso na nossa cidade, que está à beira de acontecer isso. Nós temos aqui também o vereador Zico, da Zona Oeste da nossa cidade. Tenho certeza que deve estar sendo muito cobrado já também com um momento do BRT da Zona Oeste, que liga Campo Grande a Santa Cruz, na iminência da paralisação do sistema de vans, sistema de ônibus. Então, presidente, deixo aqui esse registro para que nós não possamos, que nós carecemos. Transporte é um sistema básico, é o que nos leva para a educação, é o que nos leva para o nosso trabalho, é o que nos leva para cuidar da nossa saúde, então não pode paralisar. Então, deixo aqui esse alerta para o nosso prefeito Marcelo Crivella, que tenha a sensibilidade de juntar todos que trabalham nesse sistema para que nós possamos buscar uma solução que possa atender a população da nossa cidade. Então, deixo esse alerta aqui da minha preocupação, que nós possamos,
não paralisar o transporte público da nossa cidade, para que não sofra, mais uma vez, a nossa população, porque no final, quem paga a conta, e muito cara, é sempre a população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Zico, que solicita o arquivamento em definitivo do projeto de lei 424/2017. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Raimon, que requer retirada definitivo da emenda número 4 ao PL 1543-A de 2015. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 432, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o conjunto de medalha média Pedro Ernesto ao Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 439, de 2017, da vereadora Marielle Franco, que requer a concessão de medalha mérito Pedro Ernesto ao Alfoché Filhos de Gandhi. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 440, de autoria da vereadora Marielle Franco, que concede a medalha mérito Pedro Ernesto ao pai Adailton, sacerdote religioso, Adailton Moreira Gosta. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 441, da vereadora Marielle Franco, que requer a concessão de medalha do mérito Pedro Ernesto à mãe menininha de Oxum, Maria da Luz do Nascimento, fundadora e vice-presidente da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 442, de autoria do vereador Dr. Jarinho, que concede o conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto ao Marcelo Fernandes do Nascimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador David Miranda, que concede o conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto ao movimento Black Lives Matter. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem do vereador César Maia. Presidente, duas pequenas questões. A primeira, que acompanhei Vossa Excelência hoje na recepção ao Cônsul Geral da China. Foi um contato muito positivo. Ele se dispôs a vir aqui fazer uma palestra sobre os novos pontos de interação com o Brasil, inclusive aprovados no último congresso do Partido Comunista Chinês, e o conteúdo dessa reunião está sendo feita uma ata que será publicada no Diário Oficial para conhecimento de toda a casa. Segunda questão, senhor presidente. Na semana que vem, eu estarei em Cochabamba, na Bolívia, a convite da UPLA, da União de Partidos Latino-Americanos, onde farei palestra, participarei de um seminário sobre modernização da administração municipal. Essa solicitação de dispensa está sendo encaminhada a Vossa Excelência e à nossa mesa dos trabalhos. Terei, senhor presidente, muito obrigado. Com certeza. Enquanto à disposição dos senhores vereadores para consulta, a redação final do seguinte projeto. Projeto de Lei 489-A de 2017, autoria do vereador Júnior da Lucinha,
que fixe a norma para a nomeação do cargo de administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao toque nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do regimento interno. Pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Segunda bancada, um senhor vereador. Terceira bancada, uma senhora vereadora. Quarta bancada, um senhor vereador. Cadê o... Mesa, 2 senhores vereadores. Total de 10 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca, refazendo, mais um senhor vereador na quarta bancada. Convoca sessão ordinária para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.